A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Amém? Eu gostaria de trazer uma palavra hoje que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza que vai trazer uma reflexão, porque o objetivo das palavras que Deus ele coloca em nosso coração é trazer a reflexão da igreja, né, sobre determinado assunto. E hoje nós vamos falar sobre algo extremamente polêmico, que poucas pessoas têm a coragem de tratar sobre isso, né? Que muitas vezes dentro da igreja é deixado assim rolar certas coisas que é extremamente prejudicial ao corpo de Cristo. Mas aí você pode dizer, mas cada igreja, cada pastor trata com a sua igreja. Mas você quando vai visitar uma determinada igreja, você tem que saber o tipo de alimento que você está comendo, né? Ou quando você assiste pela televisão, ou você assiste pelo teu aparelho celular, você tem que saber aquilo que você está se alimentando, né? Se realmente aquilo procede de Deus. Então, hoje nós vamos tratar sobre algo extremamente delicado e polêmico, que é o tal do reteté. Aquelas manifestações que tem na igreja que se parece muito, né, com uma atuação do Espírito Santo, né, que é ensinado que é o Espírito Santo que está agindo, só que a gente vai analisar de uma forma inteligente, com uma fé prática, uma fé inteligente, que vai analisar tudo isso, né? Vamos primeiro analisar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre isso? Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, né? E o último item, que é talvez o mais importante, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ok? Então, o que nós vamos tratar hoje? É sobre o domínio próprio. Muitas pessoas, elas acham que o Espírito Santo toma a vida delas em alguma situação, ou na igreja ou fora da igreja, e ele toma a direção de tudo, né? Dos seus sentidos, né? Das suas emoções por completa, e elas ficam fora desse domínio, né? Veja bem, tudo aquilo que é feito sem a sua autorização, sem o seu domínio próprio, já não é uma manifestação do Espírito Santo, é uma possessão, ok? Por exemplo, uma certa vez um jovem, ele me procurou e nós conversamos e ele falou assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, que eu estava um dia sentado lá no culto e de repente eu saí e quando eu dei por mim eu estava na frente do altar, eu não me lembro de nada, eu estava lá diante do altar, eu fui tomado por alguma força que me levou até na frente do altar. Veja bem, o Espírito Santo, quando ele toma uma pessoa, ele toma a pessoa de uma forma consciente. Ou seja, a minha mente, a minha alma está funcionando. O meu corpo, ele pode sentir o desejo, muitas vezes, de ir até um local, de fazer algo. Porém, eu estou consciente. Se eu estou inconsciente, já não é uma atuação do Espírito Santo. Se algo toma o meu corpo para fazer algo que eu não estou no comando, né? A minha alma não está no comando, já não é uma ação do Espírito Santo, e sim de um espírito maligno. Por exemplo, nós vemos uma pessoa nesse tal de reteté, a pessoa girando, significa o quê? Que a pessoa não está sob o controle dela. Quem, em sua sã consciência, iria ficar girando, e qual o propósito de ficar girando? Então, isso aqui é o que eu pergunto, né? Se você está sendo tomado a fazer algo não consciente, você imagina, por exemplo, eu como pastor,
eu começo a pregar, de repente eu começo a girar, de repente eu começo a dar cambalhota. O que você vai entender da palavra? Nada, não tem propósito nenhum nisso. Não tem propósito nenhum e eu ficar girando. Ok? Então, eu tenho domínio próprio. Quando eu sinto o poder do Espírito Santo, eu não preciso ficar pulando. Não há necessidade. Às vezes a gente sente algo muito forte, como eu já tive várias experiências dessa, de eu sentir muito forte a unção do Espírito Santo, que parecia que a minha carne ia se soltar do osso. Eu já senti muitas vezes isso, algo muito forte no meu corpo. Mas esse algo muito forte não me fez eu ficar girando. Eu não dei cambalhota, eu não fiquei pulando, ok? De uma forma aleatória. Então, qual é a origem desse reteté que o pessoal fala? Se você pegar a origem é africana, ok? Então, a origem desse reteté que o pessoal faz e executa na igreja é um ritual africano trazido para Portugal em meados de 1948, onde as pessoas se reuniam para praticar rituais de magia negra. As pessoas furavam umas às outras. Hoje em dia se trouxe isso para o Brasil. Dificilmente você vai ver isso nos Estados Unidos e nos outros países. Essa prática ela está infiltrada na igreja brasileira, né? Algumas igrejas da África também têm esse costume, né? Você vai encontrar muito pouco isso em outros países. Então esse reteté, esse auê todo é somente na igreja brasileira. A igreja brasileira que está difundindo isso até para outros lugares. Então a origem disso, desse reteté, é uma origem africana, né, que foi trazido para Portugal em 1948. Então esse negócio não é um negócio novo, não. É um negócio novo de alguns anos para cá, né, de uns 10, 15 anos para cá, na igreja brasileira. Né? Porém, isso já é muito antigo. Certo? É por isso que lá em Oséias capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tá? Então, essa falta de conhecimento faz com que as pessoas façam coisas que, na verdade, não é Deus que está pedindo. Veja bem, qualquer manifestação do Espírito Santo, por mais assim grandiosa que seja, entendeu? Ela não acompanha, né, a tomada total de uma pessoa, né? Ou seja, a possessão. A palavra certa é essa. A possessão do Espírito Santo. Não existe uma possessão total do Espírito Santo. Então, a pessoa ela tem... você pode ter revelações, você pode ter profecias, mas não há necessidade de gritar, de falar, de dar cambalhota. Isso tudo é emoção humana, né? Que pode ser também uma manifestação demoníaca, em alguns casos mais graves, até mesmo dentro da igreja. E eu vou dizer uma coisa, existe muita possessão demoníaca dentro da igreja, né, com pessoas que se dizem pessoas de Deus, que estão sendo usadas por Deus. Existem línguas estranhas que não são de Deus, certo? Que são manifestações demoníacas, certo? Então isso tem que ser escancarado para todo mundo saber que às vezes você confia numa pessoa que está ali propriamente trazendo revelação e profecia, trazendo uma oração em línguas que muitas vezes não é de Deus. Então é muito importante, sempre eu digo isso, existe um dom que se chama discernimento de espírito. Então quando a igreja ela tem o dom de discernimento de espírito, ela vai saber quando é de Deus, quando não é. Então é provável que, por exemplo, uma pessoa sendo usada pelo diabo, até mesmo em cima do altar, ela ministre sobre as pessoas e essas pessoas recebam maldição por causa disso? Sim, existe essa possibilidade. Ok? Então, é necessário que se tenha o dom de discernimento de espírito.
para que entendamos quando é Deus agindo e quando não é. A palavra reteté, ela tem várias conotações. Uma delas é algazarra, é bagunça, barulho, né, e festa. Então ela tem essas 4 conotações, tá? Mas a origem dela é africana. A origem desse reteté é africano. Era para rituais a Satanás. Então é muito importante você entender isso. Todas essas situações, ok? Veja bem, quando existe uma manifestação do Espírito Santo muito forte, aquilo é para ser evidenciado na vida de alguém. Deus falou com o irmão, Deus usou o irmão. Aquilo, meu irmão, por exemplo, uma pessoa caiu no poder de Deus, ela foi arrebatada. Eu quero saber o seguinte: qual é o resultado prático dessa atuação no dia a dia da pessoa? Porque quando uma pessoa recebe uma carga muito forte do Espírito Santo, uma unção muito forte, a vida dela tem que transformar em alguma coisa. Tem que haver uma transformação, tem que ter um diferencial, porque a pessoa foi muito impactada. Eu vejo muitas vezes pessoas caindo pelo poder de Deus, que eu creio nas manifestações de unção, de arrebatamento, de tudo isso. Porém, quando uma pessoa cai pelo poder do Espírito Santo, ou quando uma pessoa é arrebatada, alguma coisa de sobrenatural vai acontecer na vida dela, no seu cotidiano fora da igreja. Vai acontecer algo, ou ela vai se tornar o evangelista, ou ela vai começar a pregar para todo mundo, porque ela está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica falando mal da vida dos outros, ela não fica olhando para a vida do irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo, tem um diferencial. Quando ela prega, as pessoas são curadas, são libertas, são transformadas, né? Aí eu acredito numa unção do Espírito Santo. Por exemplo, você está num culto. Não são todos os cultos que Deus ele opera de uma maneira forte. É somente com uma situação específica que Deus ele faz. Por exemplo, você vai num domingo à noite. Deus ele vai falar através da palavra, amém, tudo dentro daquela naturalidade, né? Mas vai ter um domingo que Deus ele vai derramar algo forte, algo poderoso, vai falar, vai trazer uma profecia, uma revelação, amém. Isso é esporádico, não significa que vai acontecer todos os cultos. Tem muitos profetas profetizando coisas no atacado, né? Por exemplo, faz a fila da revelação. Irmão, Deus ele não fala dessa forma. Entendeu? Deus ele fala com pessoas específicas, coisas específicas. Eu creio em revelação e profecia. Eu creio que Deus ele fala. Eu vim de uma igreja, a minha origem é de uma igreja de revelação e profecia. Porém, toda revelação e profecia tem que se cumprir, né? Não esse tipo de revelação e profecia no atacado, que ele fala praticamente as mesmas coisas para todas as pessoas. Entendeu? Quando Deus ele quer se manifestar a uma pessoa, ele pode usar um profeta, ou mesmo uma pessoa que não seja profeta, até uma pessoa da própria igreja, pode usar essa pessoa, falar de uma forma formal com ela, né? Ou através da palavra, certo? Ele pode se direcionar a essa pessoa, mas tudo que é de Deus não deixa dúvida, tá? Tudo que é de Deus não deixa dúvida. Você não vai ficar em dúvida. Eu estou em dúvida se era Deus falando na vida daquele irmão. Irmão, se você tem dúvida, opte pelo não. Então não era de Deus. Porque quando Deus ele fala ao coração de um profeta, ele vai testificar no coração de quem está recebendo. Então, Deus não é Deus de confusão. E outra coisa, não é uma coisa genérica. O que é uma coisa genérica? Deus está me falando que vai te prosperar. Não. Ele vai ser objetivo com você, entendeu? Olha, você está pedindo para mim uma casa e eu estou te providenciando essa casa. Do jeito que você está me pedindo uma casa assim, assim e assado. Então eu vou te dar a casa do jeito que você está me pedindo. Ok? Então, é dessa forma. Você está me pedindo um carro, você me pediu um carro assim, assim, assado. E eu vou te dar esse carro desse jeito que você me pediu. Então Deus ele é específico. Ele tem poder para isso.
Então Deus, ele não é aquela historinha, né? Ah, Deus ele falou no meu coração que está respondendo às suas orações. Poxa, todo mundo ora na igreja. Agora, a resposta de oração, ela pode ser várias coisas. Sim, não, espera. Então, como que Deus ele pode revelar uma coisa genérica? Eu sempre falo para Deus, quando eu vou numa reunião de uma igreja que eu não conheço, eu oro a Deus, quando Deus começa a usar um profeta a Deus. Se o Senhor for falar comigo, me fale algo objetivo, algo esclarecedor. Eu peço que não fique nenhuma dúvida. Se é Deus, se é o Senhor que está falando com essa pessoa, que fale comigo também. Eu estou pronto para receber, né? Então, e muitas vezes, 99% das vezes que eu oro, Deus ele não usa o profeta para falar comigo. Por que não usa? Porque muitas vezes não era Deus falando na vida do profeta. E muitas vezes ele poderia também não ter nada para falar comigo. Específico. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Ok? A gente tem que saber a origem das coisas para a gente crer. Agora, não acredito nessas manifestações de reteté que o pessoal fala, né? Deus ele não tem que derramar uma unção específica para mim ficar pulando, né? Para falar comigo. Amém? Deus ele pode falar com você através da palavra, né? Comigo acontece, eu vou contar para você a minha experiência. Às vezes eu vou num culto, eu tô lá, eu abro a Bíblia, fico lendo, fico ali meditando na palavra, e muitas vezes o pregador está pregando e eu não estou absorvendo nada do que ele está pregando. Deus está falando comigo especificamente na palavra. Então eu estou ali, Deus está... Se você perguntar o que o pregador falou, muitas vezes eu nem sei o que ele falou, porque Deus está falando comigo. Então eu prefiro que Deus ele fale comigo especificamente, né? E a palavra ela está sendo ministrada para a igreja toda e muitas pessoas vão receber 100% da palavra e outras não. Então, a gente tem que ter maturidade para entender que Deus ele age da forma dele. E ele trabalha especificamente na vida de cada um. Muitas vezes a palavra que está sendo ministrada na igreja, muitas vezes ela não vai alcançar todas as pessoas, né, com 100% da totalidade da palavra. Ela vai, muitas vezes, ter um versículo ali que vai falar com 50 pessoas, um outro versículo vai falar com mais 50 e por aí, e assim por diante. Mas entenda que esse é um assunto polêmico, é um assunto que poucas pessoas querem tratar, né? Mas que, na verdade, precisa ser tratado na igreja local. Certa vez, eu era membro de uma igreja, quando eu me converti logo no início, e surgiu uma irmã que ela era tida como a profetisa da igreja. Então, ela profetizou que haveria grande terremoto no Brasil. Aí o pastor ficou sabendo, isso foi numa reunião de oração. Ele chegou até na irmã, sentou com a irmã. Irmã, que história é essa de que vai ter um terremoto no Brasil? Eu quero saber a data, eu quero saber quando, entendeu? Porque se você está profetizando uma catástrofe dessa, que seria um terremoto que iria destruir muito. Aí a irmã disse assim, não, pastor, aquilo era um terremoto espiritual. Então, quer dizer, nunca se cumpriu o que a irmã falou. Passou-se os anos e não se cumpriu. Então, se Deus ele queria mostrar um terremoto, mesmo que espiritual, ele teria que falar o que era esse terremoto. Com detalhes. Ó, é isso, é assim, é assado, vai acontecer guerra no ano tal, de tal país com tal país, enfim, ele ia especificar aquilo que iria acontecer. Então, é isso que eu estou dizendo. Para que Deus ele vai falar uma palavra incompleta? Por que Deus ele vai fazer algo incompleto? Se ele conhece todas as coisas, se ele conhece o futuro, se ele conhece tudo o que vai acontecer. Se ele sabe o que vai acontecer, por que não contar especificamente? Então, é mais ou menos assim. O profeta,
que vai ser usado por Deus, que está sendo usado por Deus, ele tem que ter o discernimento de passar exatamente o que Deus ele quer. E existem muitos profetas de Deus, muitos homens de Deus e mulheres de Deus aí, né? Que a gente tem que respeitar, né? Que temos que valorizá-los. Porém, não da forma, muitas vezes, que se faz. Eu vejo profetas aí falando coisas absurdas. Eu paro para ouvir, para ver os absurdos que eles falam para as pessoas, né? Criando ali uma conexão com a pessoa para amarrar a pessoa neles, né? Então isso não é de Deus, né? Uma manifestação que Deus ele fala e faz é diferente. Deus ele pode falar para você data, Deus ele pode falar de uma coisa específica, né? E edificar a sua vida, te alertar para alguma coisa, né? Falar alguma coisa em relação à sua família, uma coisa objetiva, né? Sobre a tua família. Enfim, nesse tipo de manifestação nós cremos. Nós cremos nessas manifestações que Deus ele faz no meio da igreja. Isso são os dons espirituais, né? A Bíblia cita 9 dons espirituais, mas eu acredito que tem muito mais. Muitas vezes a pessoa fala, já teve pessoa que me falou, você é incrédulo em relação aos dons. Não, pelo contrário, eu creio até demais. Eu creio até muito. Eu creio que os dons espirituais não são só os 9 que fala lá em Coríntios. Eu creio que são muito mais e muito mais profundos e muito menos aproveitados pela igreja. Acredito que a igreja deveria aproveitar muito mais os dons e buscar com zelo os melhores dons que a Bíblia diz. Porém, a gente tem que ter os pés no chão, né? E quando uma pessoa trouxer uma profecia, quando uma pessoa traz uma palavra para mim, uma certa vez teve um que trouxe uma profetada daquelas. Eu peguei, terminei o culto, cumprimentei o irmão, falei nada. Peguei meu carro, bati na casa dele. Uns 40 minutos depois eu estava na porta da casa dele. Falei, irmão, você me falou aquela profecia lá. Me explica melhor, me fala melhor sobre ela, você como profeta. Gaguejou e não saiu nada. Por quê? Porque não tinha nada de Deus. Porque era uma profetada, nunca se cumpriu, nunca houve uma manifestação, o Espírito Santo nunca falou comigo em relação a isso, em relação à veracidade disso. Então, quando é de Deus, não tem confusão. Quando é de Deus, Deus ele testifica no teu coração, ele fala ao teu coração. Ele fala e fala profundo. Ele fala no âmago da sua alma. Ele confirma aquilo. Porque você também tem o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a minha vida com Deus, então quando uma pessoa vier me traçar uma direção, primeiramente eu vou na fonte, ó meu irmão. E aí? Qual que é a veracidade disso? Qual a profundidade do que você me falou? Aí eu vou em Deus. Deus, olha, ele me falou isso procede do Senhor? Se procede do Senhor, eu recebo. Agora, se não procede, eu descarto. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que agir com a nossa vida. A gente tem que ter muita responsabilidade com a nossa vida espiritual, para que a gente não caia, né, em ciladas, né, do ser humano, né, que o ser humano ele é falho e ele tenta se mostrar espiritual. E também não caia nas ciladas do diabo. Muitas vezes o diabo usa a boca de uma pessoa que anteriormente até era de Deus, mas deu lugar ao diabo, o diabo vem e começa a usar a vida dela. Então isso é muito sério. Você crê em profeta, a Bíblia diz que a gente deve julgar a profecia, não o profeta. A Bíblia diz que a gente deve julgar a profecia, é isso que a gente tem que fazer. Então, por que nós devemos julgar a profecia? Porque, ora, o profeta ele pode estar bem espiritualmente sendo usado por Deus, e ora ele pode estar caído. Você não sabe. Você não sabe se ele caiu em adultério, você não sabe se ele caiu em algum pecado sério na vida dele, e ele deu lado para o diabo usar a vida dele. Então, nós temos que analisar a profecia. Não julgar o profeta, mas julgar a profecia, julgar a revelação. É o que a Bíblia nos ensina. Então, se eu estou fazendo o que a Bíblia me ensina, não tem nada de incredulidade nisso.
É uma fé racional. É esse tipo de fé que nós devemos ter, uma fé racional. Não é acreditar em tudo que aparece, né? Como bebezinho, como criancinha espiritual. E sim a gente analisar aquilo que está sendo falado e aquilo que está sendo feito, né? Com uma fé racional. Então é isso, ok? Fique na paz, espero que essa palavra ela tenha falado ao teu coração, espero que essa palavra ela venha de encontro à tua necessidade, que Deus ele te abençoe, compartilhe essa palavra. Graças a Deus a nossa ministração ela tem chegado a muitas pessoas e é esse o objetivo, né? É chegar com essa palavra no máximo de pessoas que a gente conseguir. Então Deus te abençoe, você que curte a nossa pregação, vai lá no YouTube, nós temos várias pregações lá, Pastor Carlos Marucci, e Deus ele vai estar te abençoando a cada dia, né? Dentro das nossas possibilidades, a gente sempre está compartilhando a palavra. E Deus te abençoe então, fique na paz, em o nome de Jesus.